segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, fazendo a correção do dever de casa, né? E em seguida nós vamos avançar no conteúdo, tá bom? Bem, eu deixei como dever de casa, deixe-me ver aqui, foi a questão 2, não foi isso? Questão 2 da página 22, tá? Que trabalha justamente com o conteúdo da aula passada, né? Os tipos de sujeito, tá? Então a gente tem aqui, ó, correlacione as classificações do sujeito abaixo: simples, composto, elíptico, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Ela é linda demais, né? Quem é que é linda demais? Ela, né? Então, ela é o nosso sujeito simples, né? Porque a gente tem um único núcleo. Acordaram a gente à noite. Tá, beleza, alguém praticou essa ação, alguém foi lá e acordou as pessoas. Quem foi essa pessoa? Não se sabe, né? Não está expresso aqui na oração, né? Verbo na terceira pessoa do plural, não há um sujeito expresso, então esse sujeito é indeterminado. Faz sol na cidade do Rio, faz anos que não o vejo, né? A gente tem o verbo fazer na indicação aqui de tempo decorrido, tempo passado, tá? Nesses casos a oração é sempre sem sujeito, tanto é que o verbo fica na terceira pessoa do singular. Precisou-se de uma nova empregada, olha só, o verbo seguido de ser, né? Quem é que precisou? Né? Os patrões, os donos da casa, né? Quem é que precisou? Alguém precisou, mas, né, a gente não consegue aqui pela oração determinar quem foi essa pessoa. Por isso o sujeito é indeterminado. Há algum problema aqui? Verbo haver, no sentido de existir, é sempre impessoal, não é isso? Então vai sempre gerar orações sem sujeito, tá? Então sempre que puder substituir o verbo haver por existir, a oração vai ser sem sujeito, tá, gente? Então vamos marcar o 5 aqui. Os insetos e pássaros espalham o pólen. Quem é que espalha o pólen? Os insetos e os pássaros. Então a gente tem dois núcleos, né, para o sujeito, por isso o sujeito composto, né, insetos e pássaros. Beleza? Feita a correção, vou pedir para vocês subirem aqui para a página 21, para a gente falar um pouquinho da concordância nominal, né? Na aula passada, durante o tratamento do sujeito, nós chegamos a abordar alguns tópicos, né, da concordância verbal. Então hoje eu vou focalizar a concordância nominal, tá bom? Bem, página 20, desculpa, não é página 21 não, página 20, concordância nominal. A gente sempre tem a regra geral, né, de concordância nominal, que nos diz que os artigos, os adjetivos, os numerais, os pronomes, eles vão concordar em gênero e número com o substantivo a que fazem referência. No entanto, em alguns casos específicos, nós temos regras também específicas, são casos mais raros, né, que costumam gerar mais dúvidas, tá? Então a gente tem algumas regrinhas particulares, digamos assim, para alguns casos, tá? E é com elas que nós vamos trabalhar hoje, né? Porque ninguém tem dúvida, por exemplo, numa frase do tipo: as meninas bonitas estão vindo aqui. Ninguém tem dúvida, né, de que se a gente tem o núcleo, né, substantivo meninas, a gente vai colocar o artigo no plural, no feminino plural, as meninas, e o adjetivo a gente também vai colocar no feminino no plural, bonitas. Ninguém vai dizer ô meninas bonita, né? Então a gente precisa estudar realmente, são essas regras particulares que geram dúvidas e tudo mais, tá? Então, por exemplo, nos casos em que o adjetivo se refere a vários substantivos, quando ele é colocado antes do substantivo, como a gente tem o exemplo aqui, ó, deixamos caídas as folhas e os cadernos. Colocado antes, né, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Então percebam que aqui a gente tem o adjetivo caídas, tá? Que está relacionado, né, a dois substantivos, né, folhas e cadernos. Mas como ele está colocado antes desses substantivos, ele concorda com o mais próximo, que no caso é folhas. Então a gente diz: deixamos caídas as folhas e os cadernos. Se o substantivo, né, for próprio, aí a gente faz, né, a gente coloca a concordância no plural, tá? As lindas Júlia e Fernanda estiveram aqui. A gente faz a concordância no plural com os dois elementos, para não dar aquela ideia, né, de que você acha apenas a Júlia linda e não a Fernanda, né? Se você disser a linda Júlia e Fernanda,
parece que apenas a Júlia é linda, a Fernanda não, tá? E não é esse o objetivo, né, gente? Então, as lindas Júlia e Fernanda. No caso de nome próprio, então, quando o adjetivo é colocado antes do substantivo, ele vai ficar no plural, ele vai concordar com todos os substantivos. No caso de nomes comuns, ele concorda, o adjetivo concorda com o termo mais próximo, tá? E quando esse adjetivo está colocado depois do substantivo, aí ele vai concordar com o substantivo mais próximo ou com todos, tá? Então, a gente tem uma dupla possibilidade aí. Ou ele fica no plural, concordando com todos os substantivos, ou ele vai concordar também com o mais próximo, ó. A escola fornece merenda e material perfeito. Aqui, perfeito está concordando com o material, ou seja, com o mais próximo. Mas também seria uma opção a concordância global, né, geral. Olha aqui, ó. A escola fornece material e merenda perfeita, né? Nesse caso, perfeita, concordando com merenda, né? Que a gente mudou aqui a ordem. Primeiro era merenda e material, agora é material e merenda. E a concordância global, ó. A escola fornece material e merenda perfeitos. Perfeitos aqui já está concordando com o material e com merenda. Então a gente tem essa dupla possibilidade. Concordar com o termo mais próximo ou concordar com ambos os termos, tá? E se os substantivos tiverem o mesmo gênero, o adjetivo fica no singular ou no plural. Vamos ver o exemplo? Comprou uma boneca e uma bicicleta nova, né? Ambos estão no feminino, né? Então a gente coloca aqui o nova ou novas, né? Para fazer a concordância global também. Percebam, gente, que essas regrinhas aqui, vocês não precisam se descabelar com essas regras, né? Normalmente o falante já emprega essas regras sem dificuldade, tá? Que mais? Dois ou mais adjetivos com um único substantivo, né? A gente viu até agora um adjetivo para vários substantivos, agora a gente vai ver dois ou mais adjetivos para um único substantivo. Então, se o artigo for repetido, o substantivo fica no singular. Por exemplo, ó, a modelo carioca, a gaúcha e a mineira disputaram concurso. Então, em cada um dos substantivos, a gente tem a repetição do artigo, ó, a carioca, a gaúcha e a mineira. Por isso a gente colocou aqui a modelo, né? O adjetivo fica no singular. Tá? Agora, se o artigo não for repetido, a gente prefere colocar no plural, né? Ó, as modelos carioca, gaúcha e mineira disputaram o concurso, tá? Aí nesse caso, o adjetivo fica no plural, né? E já dá essa ideia de estar concordando com todos os termos que vêm depois dele, beleza? E no caso dos pronomes de tratamento, gente, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, geralmente a gente concorda, né? Faz uma concordância ideológica ali, né? Se referindo à pessoa. Então, por exemplo, Vossa Excelência, se é um homem, a gente diz Vossa Excelência ficou revoltado. Se é uma mulher, a gente diz Vossa Excelência ficou revoltada. Então vai concordar realmente ali com o sexo, né? Vai depender do sexo da pessoa, né? Bem, aqui a gente tem também um boxezinho com expressões que geram dúvidas, né? Então, por exemplo, bastante ou bastantes, meia ou meio, tá? E aí, né, vou pedir que vocês leiam cada uma dessas regrinhas, tá, gente? Aqui da página 20 e da página 21, né? São regrinhas, então, né, não tem muito o que fazer além da leitura. Eu tô dando uma passada aqui com vocês, tá? Mas aqui é leitura e exercício, leitura e exercício. Então, por exemplo, muita gente fica em dúvida, né, se deve usar bastante ou bastantes. E aí, como é que vocês vão fazer para saber? Né? Bastante pode ser advérbio, e aí o advérbio é invariável, tem que ser bastante, ou pode ser adjetivo, e aí pode ser bastantes, tá? Como é que você vai saber? Na hora de escrever, você substitui o bastante por muito, né? Se o bastante for substituído por muito, ele é advérbio, ó. Discutiram bastante a questão, ou seja, discutiram muito a questão, então é bastante. Agora, se a gente puder substituir por muitas, aí ele é adjetivo, ó. Discutiram bastantes questões, discutiram muitas questões, tá? Então, por isso que é bastante. Então, se der para substituir por muitos, muitas, aí é bastantes. Se der para substituir apenas por muito, tá? Se estiver indicando intensidade, ó, discutiram muito a questão, aí fica no singular, tá? Que mais? Vamos para o meio e meia, que costuma gerar bastante dúvida, porque às vezes a pessoa diz assim, estou meia cansada hoje. Gente, meia é sinônimo de metade, tá?
Então, por exemplo, comi meia laranja, comi meia maçã, tá? Agora, estou meio cansada, tá? Porque aí meio, né, já é um advérbio, né? Já está no sentido de um pouco, né? Estou um pouco cansada, estou meio cansada, tá? Meia apenas quando for sinônimo de metade, beleza? Bem, permitido, permitida, necessário, necessária, proibido, proibida, essas expressões sempre geram dúvida, tá? Gente, em todos os casos, né? Impermitido, necessário, preciso, né? A gente só vai fazer a concordância, né? Por exemplo, eu vou ler aqui duas opções para vocês, ó. É permitido visitas aos finais de semana. São permitidas as visitas ao final de semana. Percebam que a primeira frase é permitido, né? Ficou no masculino singular. Por quê? Porque visitas não está determinado, não tem um artigo na frente de visitas, tá? Então você diz assim: é proibido a entrada de animais, ou então é proibida a entrada de animais, tá? Então, se o termo que segue essas expressões é permitido, é proibido, é necessário, vier precedido de uma preposição, de um artigo, ou seja, se estiver com o gênero ali marcado, determinado, você tem que fazer a concordância, tá? Então, vejam que aqui, ó, é preciso médicos especializados, né? Por que a gente não faz a concordância aqui? Porque médicos especializados, né, não estão determinados, não está determinado aqui, né? Agora, se a gente puser aqui um artigo, né, um pronome, algo que determine, por exemplo, os médicos especializados são precisos, são necessários, aí sim, tá? Porque a gente colocou o artigo aqui na frente, ó. É necessário educação, não está determinado, tá vendo? É necessário educação. Agora, é necessária a educação, né? A educação é necessária. Perceberam? Então, essas expressões, é preciso, é permitido, é necessário, elas vão permanecer no masculino, no singular, se o termo que vem depois, né, não estiver determinado por um artigo, por exemplo, tá? E elas vão concordar com o termo que vem a seguir, caso ele esteja determinado por um artigo, tá? Então, a gente vê muitas plaquinhas dessas, assim, né, em estabelecimentos, por exemplo, proibido entrada de animais, ou então proibida a entrada de animais, tá? Então, vai depender, você tem essas duas opções, tá? Proibido entrada de animais, tá certo, tá ok. Ou então, proibida a entrada. Por quê? Porque a partir do momento que você colocou o artigo, ó, a entrada, você tem que fazer a concordância, né, com o proibida. Beleza? Então é isso, gente. Ao longo das outras aulas, né, a gente vai vendo aqui mais algumas regrinhas. Eu vou finalizar essa videoaula por aqui, porque já está muito longa. E vou deixar como dever de casa a leitura das páginas 20 e 21 e mais um exercício aqui no final. Não se esqueçam também de que há a atividade devolutiva que vai ser em cima desse conteúdo aqui. Então, peço que vocês leiam, tá? Porque não adianta a gente ficar horas aqui passando, ó, proibido, proibido, necessário, necessário. É somente com a leitura aqui que vocês vão fixar essas regrinhas, tá? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!